Hoje os nossos conteúdos, eles são mais sobre definições das funções do que funções específicas, tá? São conteúdos abrangentes. A gente vai falar hoje sobre os tipos de função e nós vamos também falar sobre função inversa, tá? São os nossos assuntos das aulas de hoje. Não é difícil, tá? Mas aí a gente precisa de um pouquinho de atenção para alguns detalhes. Vocês se lembram de função injetora, sobrejetora, bijetora ou injetiva, sobrejetiva, bijetiva? Também usam esses termos. Vocês lembram desses conceitos? Qual é a ideia, né, então, para essa nossa primeira aula, em que a gente vai falar desses 3 tipos de função, tá? Elas são sobrejetoras, bijetoras, injetoras, né? Porque tem algumas características, algumas propriedades específicas que as caracterizam, tá bem? Então, a gente vai ver em detalhe cada uma dessas características. A primeira coisa que a gente vai ver hoje é sobre a função injetora, tá? Uma função injetora. Alguém se lembra quando que uma função ela é injetora? Vou dizer o seguinte, tá? Ela é injetora quando quando nenhum elemento da imagem receber mais de um elemento do domínio. A gente diz que ela é injetora, tá? Por exemplo, se você pensar na função do segundo grau, como ela é uma função do segundo grau, a gente vai ter elementos da imagem que recebem duas setinhas vindas de elementos diferentes do domínio, né? Por exemplo, se a sua função for y igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado. Se o x for 2, então, né, se x for igual a 2, y é 4. Mas se o x for menos 2, o y também é 4. Isso quer dizer que essa função não é injetora, porque diferentes termos, diferentes elementos do domínio vão cair em um mesmo elemento da imagem. Tudo bem? Ou do contradomínio. Tudo bem? Então, a gente diz que uma função ela é injetora quando elementos diferentes do domínio apresentam imagens diferentes. Nunca vai acontecer de elementos diferentes de x darem o mesmo valor de y. Então, uma função do segundo grau, ela nunca vai ser injetora, por exemplo, tá? A gente diz, então, assim, ó, que ela é injetora quando, para todo x1 e x2 pertencentes ao domínio da função, que a gente vai chamar de conjunto A, se o x1 for diferente do x2, então a função aplicada no x1 também vai ser diferente da função aplicada em x2. Aí a gente diz que ela é injetora, tá? Então, traduzindo, diferentes elementos do domínio apresentam diferentes imagens, ou seja, estão relacionados com elementos diferentes do contradomínio. Podemos falar também assim, que para cada valor de x do domínio, existe um único valor de y que pertence ao contradomínio. Bom? Isso, inclusive, é necessário para que seja função, né? O elemento do domínio só vai se ligar a um único elemento do contradomínio.
Como que eu posso reconhecer uma função injetora, tá? A gente pode fazer o reconhecimento por meio do gráfico. A gente também pode fazer o reconhecimento usando diagrama de Venn, tá? São duas formas de reconhecer uma função quando ela é injetora. Deixa eu ilustrar para vocês usando a própria apostila de vocês. Para quem está com a apostila na mão, lá na página 88. Vou abrir aqui para a gente visualizar. Página 88. Vocês também conseguem acompanhar aqui na minha apostila. Lá na página 87, no finalzinho dela, né, a gente tem as ideias de método de reconhecimento de uma função injetora, tá? Então, olha só, graficamente, a gente pode reconhecer uma função injetora se a gente traçar uma reta horizontal pelo gráfico e ele cortar o gráfico apenas uma vez. Olha só. Nesse primeiro exemplo de gráfico aqui, a gente pode olhar, ó, passar várias retas horizontais por ele e elas só vão cortar o gráfico da função em um único ponto, tá? Isso implica que a imagem dela, ela nunca vai se sobrepor em y. Existe apenas um elemento de x com um único elemento de y. Bem? Agora, deem uma olhada nessa segunda função aqui, ó, lá na página 88. A gente tem aqui um gráfico que lembra bastante uma cossenoide, tá bom? Ou uma senoide, vai depender aí da informação. Mas a gente tem um gráfico que ele sobe, passa pelo zero, desce e retorna, tá? Então, se eu passar uma reta horizontal por ele, eu consigo perceber que ela toca o gráfico em 1, 2, 3 pontos distintos, tá? Quer dizer que para 3 valores diferentes de x, pelo menos ela tem o mesmo valor de y. Então, nós temos 3 valores distintos da função que têm ligados no mesmo elemento do contradomínio. Então, essa função, ela não é uma função injetora. Bem, ela não é injetora. Eu poderia fazer mais um exemplo para vocês. A gente pode se lembrar do gráfico da função quadrática, tá? Como que a gente pode visualizar isso no gráfico da equação do segundo grau, né? Vamos pensar assim, que você traça lá uma parábola qualquer, eixo x, eixo y, e aí a gente tem o gráfico lá de uma função do segundo grau, por exemplo, tá? Bem sem escala e bem tortinho. O que acontece? Essa aqui é de imediato, porque a gente já sabe que tem 2 valores de x ligados a um único ponto de y. E isso ocorre para todos os x, exceto para o valor máximo, né? Mas se eu passar uma reta aqui, ó, horizontal, paralela ao eixo x, ela vai cortar o meu gráfico em 2 pontos diferentes. Isso indica que esses 2 valores de x têm o mesmo valor de y. Nesse caso, essa função não é injetora. Agora, se a gente pensar, por exemplo, numa função do primeiro grau, né? Eixo x, eixo y. Uma função do primeiro grau, ela sempre vai dar um gráfico que é uma reta. Nessa aqui, eu posso tentar passar reta horizontal por tudo, ó. Ela só vai cortar a reta num único ponto. Ela nunca vai interceptar essa reta em outro ponto. Então, isso significa que para cada valor de x, a gente tem apenas um y. Ou melhor, cada elemento do contradomínio tem apenas um elemento do domínio conectado com ele. Tá claro a ideia gráfica?
Beleza. A gente também pode ver isso por meio do diagrama de Venn, tá? Como que eu faço essa verificação sem um desenho de gráfico, por meio de um diagrama? E isso pode acontecer de olharem para você, te darem um exercício apresentando um diagrama e perguntar para você se a função é injetora, tá? Então, lá na página 88, vocês têm lá o exemplo 1. Ele diz assim: verifique se a função A, que tem os elementos, a função f de A em B, o A tem os elementos 0, 1, 2 e 3. Esses são os elementos do domínio. Em B, tá? B é o contradomínio, que tem os elementos 0, 1, 4, 9 e 16. Definida pela lei f de x igual a x ao quadrado é injetora, tá? Então, aqui a gente tem restrições de domínio. Isso implica que talvez, mesmo sabendo que ela é quadrática, talvez ela pudesse ser injetora, tá bom? Então, o que acontece? Ó, a gente tem que pegar todos os elementos do domínio e aplicar a lei f de x igual a x ao quadrado. Então, olha só, se o x for 0, 0 ao quadrado é 0. Então, ele está conectado com o 0 em B. Se o x for 1, 1 ao quadrado é 1. Então, ele está conectado com o 1 em B. Se o x for 2, 2 ao quadrado é 4. Está ligado ao 4. Se o x for 3, 3 ao quadrado é 9. Então, o que eu consigo dizer aqui? Que neste caso, porque o meu domínio e o meu contradomínio são limitados, não são todos os números reais, essa função ela é injetora, tá? Por que ela é injetora? Porque para cada x diferente do domínio, a gente tem um y diferente no contradomínio. Nenhum elemento do conjunto B recebe duas setinhas, tá? Que é o que aconteceria para ela não ser injetora. Se por um acaso a gente tivesse aqui no elemento A, no conjunto A, o elemento menos 2, tá? Menos 2 ao quadrado é 4. Então, o que iria acontecer? Esse menos 2, ele estaria conectado também ao 4. Se isso acontecesse, essa função deixaria de ser injetora, porque tem um elemento do contradomínio recebendo mais uma setinha vinda de um elemento distinto do domínio. Nesse caso, f de x1 é igual a f de x2, sendo que x1 e x2 são diferentes. Está claro? Nossa segunda definição é sobre as funções sobrejetoras, tá? O que é uma função sobrejetora? Vocês lembram da sobre? A função é sobrejetora quando não sobrar ninguém no contradomínio. Quer dizer que no caso da sobrejetora, o contradomínio é igual à imagem. No exemplo anterior, nesse exemplo aqui, né, sobrou 16 sem estar conectado com nenhum elemento de A. Então, essa função ela não é sobrejetora, tá? Porque tem alguém de B sobrando. A gente pode dizer, de uma forma geral, que no caso da função ser sobrejetora ou sobrejetiva, desculpa, o contradomínio da função é igual à imagem da função, tá? Na prática, quer dizer que não sobra